Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai trabalhar sais de ácidos carboxílicos, mais uma função orgânica, tranquilo? E eu acredito que o próprio nome, sal de ácido carboxílico, já vai dar a entender como é que vai ser a origem desse tipo de função. Afinal de contas, a gente já caracteriza, desde o nono ano que a gente aprende, que o sal é caracterizado como um produto ou subproduto, quimicamente falando, de uma reação de neutralização de um ácido com uma base. Então é bem por isso mesmo. Os sais de ácido carboxílico, eles são compostos formados pela reação de um ácido carboxílico, lógico. Então aí onde entra meu caráter orgânico, o encadeamento, a possibilidade do encadeamento. Por que eu disse aí onde entra a minha química orgânica? Porque a base vai ser inorgânica. Então, o sal de ácido, como a gente pode dizer de maneira simples, ele vai ser um sal proveniente de um composto orgânico, que é meu ácido carboxílico, com uma base inorgânica, a famosa base de Arrhenius, aquela que libera hidroxila em meio aquoso, somente a hidroxila como ânion em meio aquoso. Então, o próprio nome, como eu disse, ele vai caracterizar a minha função. Beleza? Então vamos para cá. Coloquei aqui um ácido carboxílico e coloquei uma base. Aquela velha reação de neutralização, onde a gente sabe que no ácido em meio aquoso haverá liberação de quê? Do H+. Então, o H+ do ácido vai reagir com a hidroxila da base. Essa reação a gente já conhece bastante. Ocorre a neutralização com formação de água. Eu costumo dizer que a única certeza que a gente tem em uma neutralização é que forma água. Afinal de contas, a neutralização é o consumo do H+ pela hidroxila ou vice-versa. Mas aqui o nosso objetivo não é a produção de água, e sim no meu produto orgânico. E meu produto orgânico, que será quem? Perceba que quando o H+ sai, você passa a ter um ânion, um R, vou colocar aqui melhor, um R, C, dupla O, O-. Esse ânion que a gente chama de ânion carboxilato. Olha a terminaçãozinha aí, é importante você lembrar dessa terminação. Ato, vocês já viram, em função éster, a terminação ato. A mesma coisa vai acontecer aqui, o grupo carboxilato. Importantíssimo, vamos lá. Esse ânion do grupo derivado do carboxílico vai se juntar ao metal, que é positivo. Então, você vai ter aqui a formação O-, M+. Então, você tem este grupamento aqui como seu grupamento funcional de um sal de ácido carboxílico. Então, é fácil, vamos visualizar mais uma vez. Você tem o ácido, lembrando que ácido em meio aquoso libera o H+, e a base inorgânica, então aqui você tem metais alcalinos terrosos, transição. A base libera a hidroxila. Ocorre a neutralização da acidez com a alcalinidade, lógico, formação da água, e o meu grupo orgânico, que seria o ânion carboxilato, com um metal positivo, com o meu cátion. E aí eu vou formar o meu sal de ácido carboxílico, um sal orgânico. Tranquilo? Vamos para cá para a visualização, que é bem fácil. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o ácido acético, vulgarmente, ou etanóico. Em meio aquoso, liberação de quem? De H+. Então, caiu fora o H+. A minha base, uma base extremamente solúvel, bases do grupo 1A, não esqueça disso. Daqui a pouco vocês vão ver a importância do grupo 1A. Então, ela também vai liberar a hidroxila. E então, essa neutralização, haverá a formação da água. E o que é que vai acontecer? Nosso grupamento carboxilato, que é o meu ânion, vai se juntar ao metal, ao sódio positivo. Então, está aqui, Desculpa aqui, eu coloquei o R, vamos fechar, foi o CH3, bonitinho. Então, está aqui o meu sal de ácido carboxílico. Que aí vem a nomenclatura, que aí justamente é importante você lembrar
do ânion, né? Carboxilato. Ou se não lembrar do ânion, que lembre, né? Quando a gente tem um ico, a gente vira ato. Então eu tinha um ácido carboxílico, então agora eu vou ter um carboxilato. Facinho? Então, eu vou pegar o meu carboxilato, que é derivado do meu ácido, vou dar o nome dele, logicamente, com a terminação ato. Então eu poderia resumir de maneira simples. Eu teria o nome do ácido, só que agora com a terminação ato. Mais quem? O radical, né? Desculpe, mais radical nada, tá? Mais o nome do metal. Mais o nome do metal. Né? Ou do meu cátion, para ficar mais bonito, né? Para ficar mais químico, ou o nome do meu cátion. Até porque pode ser um íon amônio, né? O hidróxido de amônio. Então aí não seria, né, apenas um metal. Então, você tem um ácido com a terminação ato, seguido do meu cátion. Como é que ficaria aqui nossa nomenclatura? Eu tenho 3 carbonos, então aqui seria o ácido propanoico. Então aqui eu passo a ter, vamos colocar aqui, o propanoato de nome do meu cátion, potássio. Pronto. Nome do meu cátion, potássio. Então eu tenho propanoato de potássio. Facinho? De mais uma vez, meu carboxilato, derivado do ácido, então o ácido com terminação ato, seguido do nome do cátion correspondente. Se eu pegasse esse aqui que a gente fez, né? 1, 2, então eu teria o etanoato. Se você preferir, use a regra oficial, né? Em vez de fazer essa substituição, 2 carbonos, et, cadeia saturada an, terminação ato. Então, etanoato de nome do meu cátion. Qual é o meu cátion? Sódio. Bem facinho. Certo? Então, todo sal de ácido carboxílico, a gente vê uma reação de neutralização ácido orgânico, base inorgânica, bem fácil. E a nomenclatura também análoga, se eu quiser pensar assim, aos sais inorgânicos. Vou dar o nome, né, do meu radical aniônico, nesse caso o carboxilato, seguido do nome do meu cátion. Né? Veja a semelhança, né? Se pegasse um composto inorgânico, aí você tem cloreto, que é o radical, né, aniônico, de sódio, que é o meu cátion. Sulfato de potássio. Então você tem o propanoato de potássio. Você tem o etanoato de sódio. Bem tranquilo a nomenclatura. Beleza? Então já sabemos fazer a reação, já identificamos a minha função, já visualizamos a nomenclatura, falta o quê? A propriedade. E aí é a parte mais importante dessa aula. É muito importante, cai bastante nos vestibulares, porque vocês vão ver que esses sais de ácidos carboxílicos vão ter características ímpares na questão de solubilidade. Então vamos lá. Primeira propriedade que eu coloquei aqui, e se vocês podem achar estranho, foi só ponto de fusão. Só. Não entramos em ponto de ebulição. Vocês vão entender por que não coloquei ponto de ebulição. Só que para tal, eu preciso que vocês visualizem aqui. E eu coloquei de propósito o ânion e o cátion. Um metal, né? Um cátion formado de um metal, digamos, um metal alcalino, ó, um A, é extremamente eletropositivo. Percebeu já o que eu quero mostrar para vocês? Você tem um oxigênio muito eletronegativo e um cátion bastante, logicamente, eletropositivo, até porque ele é cátion, né? Então você tem uma atração eletrostática de íons. Qual é o nome que eu dou a esse tipo de ligação? Ligação iônica. E quando a gente fala de ligação iônica como preponderante, eu já penso logo em altíssimos pontos de fusão. Eu já penso logo em compostos sólidos. Por quê? Porque eles formam o tal dos retículos cristalinos. Deixar bem claro, pessoal, que a gente coloca a ligação iônica como ligação mais forte. Porque o R aqui são carbonos. Então, entre moléculas, você também tem as famosas dipolos induzidos.
Só que comparando dipolo induzido com a ligação iônica, são ligações, né, induzidas ridiculamente fracas. Então a gente prepondera sempre a mais forte. A química costuma lhe dizer que os compostos, de um modo geral, são um grupo de várias ligações, ou seja, você vai encontrar ligação covalente e iônica dentro de uma grande maioria dos compostos. Entretanto, a gente vai caracterizar a sua força pelo tipo de ligação mais forte. Nesse caso, ligação iônica é a mais forte, por isso que eu tenho um ponto de fusão alto, por isso que eu tenho sólidos. E aí é onde vem a característica. Como é um composto orgânico, mesmo com a presença, aspas, né, desse cátion, desse metal, ele não vai tirar a caráter orgânico. Se você consegue passar para o estado líquido, aumenta bastante essa temperatura, são temperaturas absurdas. Se você continua aquecendo, tentando transformá-lo no estado vapor, o que é que vai acontecer? As ligações carbono-carbono, e aí eu poderia aumentar esse R aqui, fica à vontade, aqui, ó, elas são muito mais fracas. São ligações por fusões, covalentes, beleza, mas são mais fracas do que a iônica. Então o que é que vai acontecer quando você começar a aquecer muito? Você vai terminar quebrando essa cadeia. E aí, por favor, mudança de estado físico. Se você quebra essa cadeia, você não está mudando o estado físico, você mudou a propriedade química, você começa aí a ter um processo de reação. Então, por isso que eu fiz questão de colocar para que vocês, né, às vezes é até uma bobagem, para que vocês possam entender. Quando você diz altíssimos pontos de fusão e você tem um composto orgânico, é claro, NaCl é só inorgânico. Então eu posso sair aquecendo e vamos embora. Mas aqui você tem uma mistura de dois tipos de ligação. As covalentes, né, e as intermoleculares, no caso aqui dipolo induzido, e as iônicas. Comecei a aquecer, dipolo induzido é a primeira, aí embora. Né? Começo a aquecer, consigo quebrar esse retículo, fusiono. Na hora que eu continuo aquecendo, as covalentes começam a ir embora. Começa a desnaturar. Então, eu não consigo passar para o estado gasoso ou estado de vapor. Lembrando que você ainda no estado líquido, você ainda conserva grande parte dessas interações. Por isso que eu conservo parte da iônica e da covalente. Aquecendo, as covalentes começam a sofrer quebras e aí meu composto não vai passar para o estado de vapor. Como regra geral, ele vai desnaturar. Certinho? Então, fisicamente, vou agora resumir, para que fique na cabecinha de vocês. Por serem extremamente polares, eles têm altíssimos pontos de fusão, portanto, eles são sólidos à temperatura ambiente. Mas vamos continuar. A segunda propriedade física, que é justamente a solubilidade, eu considero a principal propriedade dos sais de ácido carboxílico. E digo mais, eu acho que é a principal propriedade de todas as outras funções, de todos os outros grupos de funções orgânicas. Vamos ver, vamos entender por quê. Bom, quando você fala em solubilidade, vamos deixar bem claro que a gente tem que dizer em quê, né? É a primeira coisa. Às vezes a gente tem aquela mania, solubilidade é em água? Não, tem que saber, vai ser solubilidade em água? Então bora lá. Se eu pensar em solubilidade em água, vamos colocar aqui, né? Solubilidade. Certo? Se eu pensar em solubilidade em água, já me vem logo na cabeça polo iônico. Então ele tende a ser, né, extremamente solúvel. Só que aí eu tenho que lembrar uma coisa importantíssima. Importantíssima. Nos sais, quem define a solubilidade, né, é justamente o tipo de cátion. Claro que o R vai influenciar, mas o tipo de cátion ele é muito importante também para definir solubilidade. Então, quando eu falar em solubilidade aqui, eu vou trabalhar com duas características. Primeira característica, o cátion. O cátion. E o que é que a gente já sabe, né? Ou deveria saber, ou vai aprender,
sobre solubilidade e a presença do cátion. Que os cátions do grupo 1, como é a IUPAC hoje, ou como a gente geralmente chama, grupo 1A, eles são extremamente solúveis. Não é à toa que cloreto de sódio, sulfato de sódio, né? Sulfato de potássio, estou falando inorgânico, viu pessoal? São extremamente solúveis. Quando você está indo já para o 2A, você já passa a ter muitos sais que já passam a ser insolúveis. Então, essa característica catiônica para o inorgânico também vai servir para o orgânico. Eu não sei se vocês lembram, inclusive, a gente vai discutir já já, que tem uma característica de uma água chamada água dura, que é uma água rica em quê? Em magnésio, em cálcio e íons ferro. E esse tipo de água termina tornando o meu sal insolúvel, justamente porque você não tem cátions do grupo 1A. Então, primeira característica, para ser solúvel, eu preciso que meu cátion seja do grupo 1A. E, com certeza, posso dizer, falando sobre a parte agora orgânica, que quanto menor o meu R, cadeias menores, maior será a minha solubilidade. De novo, trabalhando com água. Então, são duas características fundamentais. A primeira, o metal, né, ou o cátion, assim melhor dizendo, ele tem que estar no grupo 1A, como característica geral. Pegou uma transição, pegou um cálcio, pegou um magnésio, pegou um alumínio, já tem baixíssimo, o que a gente chama de insolúvel. Né? Insolúvel quando você tem um KPS, né, um produto de solubilidade muito baixo. Uma solubilidade muito baixa. Então eu preciso que ele seja do 1A. E se o R for muito pequeno, aí não tem conversa. Se você pegar um composto onde o cátion é 1A e esse radical orgânico, né, derivado do ácido, ele é pequeno, ele é extremamente solúvel. Se você começa a aumentar essa cadeia do R, aí é onde vem a nossa querida observação. Ora, se eu começar a aumentar essa cadeia do R, se eu botar um R longo, vamos colocar aqui, se eu colocar um R longo, o que é que eu começo a perceber? Que eu começo a ter um caráter muito apolar. Concordo com vocês. Quem já pensou isso, maravilha. Ah, então vai ser apolar a minha estrutura. Aí é o problema. Ou aí é a solução. Não. Por que não? Porque do outro lado, vamos aproveitar que já está aqui, do outro lado você tem uma ligação iônica e ela é absurdamente polar. Oxe, professor, então o que é que eu vou ter? Lembra lá? Uma molécula anfifílica com dupla afinidade. Então, vamos visualizar. Você pega aqui uma estrutura, vamos botar aqui, longa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá bom? C, né? Dupla O, traço O menos Na mais. O que é que eu percebo nessa estrutura? Eu percebo que essa cauda, como a gente chama, é uma cauda extremamente apolar. Enquanto essa cabeça que a gente fala, ela é extremamente polar. Então eu passo a ter uma molécula, né, uma estrutura molecular muito grande, apolar, e passo a ter uma estrutura bastante polar. Então eu passo a ter uma estrutura que a gente chama de anfifílica, ou também conhecida como anfipática. Né? Filiação e patia são sinônimos de afinidade, né? De estar junto, de gostar, vou brincar, porque uma pessoa que é antipática eu não gosto, uma pessoa que eu tenho empatia eu gosto. Então, uma pessoa que é anfipática é louca, né? Porque não pode gostar e desgostar ao mesmo tempo. A brincadeira, certo? Mas na molécula eu tenho. Ela gosta dos dois, né? Ela vai para um lado e vai para o outro. Então, a cauda apolar, a gente vai falar, né? Isso mais com calma, quando a gente for estudar a parte de bioquímica, com muita calminha discutindo isso. Mas essa cauda apolar a gente vai chamar de lipofílica, né?
de lipossolúvel, solúvel em solventes orgânicos apolares. E essa cabeça a gente vai chamar de higrófila, de afinidade à água. Então eu tenho uma molécula com essas duas características. Só algumas observações que quem me conhece sabe que a língua fica morrendo de vontade de falar, apesar de ser aulas futuras, né? A aula hoje seria basicamente identificar um sal e saber dar um nome, mas a curiosidade está aqui. Quando você joga isso aqui em meio aquoso, isso aqui dissocia, né? Então esse Na+ vai embora. Então você passa a ter aqui, ó, um grupamento aniônico. Certo? Vamos lá. Se essa água que você está fazendo isso tiver muito cátion, lembra da água dura? Magnésio, o cátion magnésio vai ser atraído pelo oxigênio, pelo ânion. E aí você deixa de ter um sabão solúvel. Ele passa a ter um sabão insolúvel. Então, por isso que águas ferrosas de poço, por mais que você tente colocar sabão e promover a formação da espuma, que é o famoso agente tensoativo, ela diminui a tensão superficial, é a função do sabão, né? Criar uma micela, emulsão, palavras que vocês devem anotar aí, né, no caderninho, que vão automaticamente identificando moléculas anfifílicas ou anfipáticas. Se você colocar isso numa água, né, no caso, né, cheia de magnésio, cheia de ferro, ela insolubiliza. Ela não vai formar, né? O sal ele vai ficar insolúvel, então não vai adiantar de nada. É aquele cabelo muito sujo, né? Muito sujo, muito suado, rico em íons cálcio. Você bota um shampoo, ele não forma espuma. Por que ele não forma espuma? Porque justamente você não vai criar a estrutura anfifílica, porque você vai ter um sal insolúvel pela presença de cátions que não são do grupo 1A. Bom, vamos parar por aqui, né? Que eu já adiantei bastante sobre, inclusive, propriedades. A gente está trabalhando assim, cada aulinha dessa é uma função, mas se você parar para pensar ou visualizar, eu não estou trabalhando apenas caracterização. Que função, que grupo funcional, nomenclatura. A gente já está indo em propriedades, a gente já está fazendo reações. Então, quando a gente acabar as funções orgânicas, você já tem uma capacidade absurda de entender os pontos de fusão, solubilidade e características de todas essas funções. Certinho? Então, ó, um grande abraço e até a próxima função, né? Ainda tem muita por aí, viu? Um abração, pessoal.